Olá, a partir de agora está na tela do seu televisor o programa Dentro do Fato, que tem sempre a minha participação, Madruga. E a minha, Adir Seleski. Adir, aqui em nossa bancada nós temos aqui pela segunda vez Dr. Raul Prolo, advogado, polêmico advogado, que já foi advogado na prefeitura nos tempos de governo municipal do Nelson Meurer, João Arruda, Guilmar Lopes. Encerrou suas atividades como advogado agora no início do ano, junto ao escritório de advocacia Raul e Vicente Associados. Agora está militando e contribuindo, advogando em todas as áreas e participando, dando a sua opinião, principalmente em assuntos polêmicos travados aqui em Francisco Beltrão. Doutor Raul, sinta-se à vontade no nosso programa e para a gente começar o nosso debate eu preciso fazer uma pergunta de hoje. O senhor acha que advogar nos dias de hoje é diferente de quando o senhor começou a advogar há mais de 30 anos? Bom, inicialmente quero agradecer a atenção de todos os telespectadores da Rádio e TV Beltrão. Me falei em rádio uma referência ao Adir, que está do lado de cá, que pertence a uma rádio de comunicação, uma rede muito grande. E a você, caro Madruga e caro Adir, você terminou um curso de Direito recentemente, mas não milita na área. Ora, como militante político, o Madruga na introdução falou assim, você foi advogado da época que o João Arruda foi prefeito de Francisco Beltrão. Hoje você está no Partido dos Trabalhadores. Negativo. Não está? Negativo. Isso, se alguém lhe passou essa informação, não procede. Eu não tenho nada contra partido político nenhum. Você está vinculado com o partido hoje? Nenhum. Não está. Isso quero dizer, eu não sou filiado a partido político nenhum em Francisco Beltrão, no Paraná e no Brasil, nesse país que eu amo. Apesar de ter muita gente que não gosta do Brasil, como muita gente não gosta do Paraná, como tem gente que não gosta de Beltrão, e eu falei ontem para o seu colega lá da Rádio, o Rildo, ele me perguntou o que você acha do pessoal que fala mal de Francisco Beltrão. Eu falei que vou embora daqui. Pronto, eu amo isso aqui, adoro essa cidade que eu vivo aqui. Os que me conhecem sabem que a minha sempre foi assim. E na parte de militância política, eu militei na época universitária. Em 1970, fui presidente do Centro Acadêmico Hugo Simas, da Universidade Federal do Paraná, de Direito, e era uma época tumultuada. Muitos problemas tiveram, que era uma época de transição política, ditadura e o escambau, que tem o negócio. Mas passou, daí eu nunca mais quis ser candidato a nada. Mas trabalhei juntos em 3 mandatos, trabalhei no mandato do Meurer, eu sempre faço questão de citar o vice junto, e o Cláudio Listão, o senhor João Arruda e o seu Vilmar Cordaço, e o falecido Guilmar e o Arni. Sempre trabalhei usando encargos de confiança, nomeado por cargo de confiança. E já quero aproveitar nisso aí para dizer o seguinte, muito se tem falado, pois, o exemplo, já para esclarecendo, não vou assumir cargo nenhum na administração do seu Antônio Cantelmo Neto. Eu sou casado com a irmã dele, a minha mulher também não assume nada, porque ela trabalha, vou aproveitar o comercial, que ela trabalha na autoescola da Magda, lá no Pinheirinho. Nós não vamos assumir função nenhuma na administração municipal. Gosto do Neto, barbaridade. Mas tem uma coisa ali, eu já estou aposentado pelo INSS. Porque tem gente que diz assim, o Marajá. Se é Marajá ganhando R$ 1.800 por mês, eu sou um Marajá. Ganho R$ 1.800 por mês. Mas o seu nome, Raul, foi citado algumas vezes quando, lógico, algumas informações, até agora não foi anunciado ainda oficialmente o secretariado e tal, quem seria um assessor jurídico, mas o seu nome foi ventilado, de repente, para compor a equipe novamente. O pessoal teve gente que já veio me perguntar, e já vieram me falar um monte de coisa, tal, um negócio. Mas isso para, de vez, ficar bem claro ao vivo, no ar da TV Beltrão, não assumo nada, nunca. Se eu soubesse quanto era bom ficar do jeito folgado que eu tô, eu já tinha parado de trabalhar antes, bicho. Eu já tinha dado para me aposentar, tinha tempo contribuinte, eu tinha parado antes. Como é bom. Agora, esse ano, eu falei com os meninos lá que eram donos do escritório, vocês da turma, toma esse negócio aí, porque eu estou aposentado. Vida boa. Tenho mulher, tenho 2 filhas e 2 netos. Como se você pegar a perspectiva de vida de brasileira, 74 anos, eu teria 5 para frente, não vou trabalhar mais.
eu vou viver para a minha família. Se era essa a sua questão, eu acredito que tenha bem definido e esclarecido. Então, vamos deixar. Não sou candidato a nada e não sou filiado a partido político nenhum. Tenho grandes amigos em todos os partidos políticos e trabalhei com gente de todas as diferenças políticas. Se for para aproveitar que foi falado nisso para falar, eu quero dizer o seguinte, quando às vezes as pessoas falam, não é o parentesco que vai determinar uma eficiência de uma pessoa. Não é o parentesco que se vai dizer se a pessoa é capaz ou é incapaz. O que é a pessoa na vida? É a pessoa que desenvolve uma atividade. É uma pessoa que, primeiro, uns que provaram que tem, e outros que eu defendo, que mesmo sendo um novo, se não der chance, eles nunca vão provar, não vão ser nada. Então, meus netos nunca vão poder ser nada na vida, porque eles não tiveram chance. Não, tem para ser isso e tem que ter provado que trabalhou nisso, nisso, naquilo. Por quê? Se nunca deram chance para ele trabalhar. Então, esse é o problema em linhas gerais. Mas estou aberto para outras perguntas. Agora, doutor Raul, o Adir tem colocado isso que muitos têm falado que o senhor teria a possibilidade de fazer parte do governo do Neto no ano que vem, tendo em vista que o senhor se manifestou no jornal e até colocou o seu parecer jurídico do que o senhor entende da lei que tinha em 2007, que dizia que era proibido o nepotismo. O senhor escreveu o texto da súmula vinculante número 13, baseado no parecer do STF. E por esse posicionamento a população entendeu que o senhor já estava querendo tirar essa lei municipal para o senhor fazer parte dos quadros da prefeitura. O senhor disse aqui que não era, já tinha dito para mim muito tempo já que o senhor não tem o interesse. Mas a pergunta é, doutor, aquela emenda que foi atendeu o STF, está correta no ponto de vista jurídico? Bom, veja bem o seguinte, até antes da minha entrevista aqui, estava aqui o deputado Assis do Couto. E vocês, comunicadores, o questionavam sobre o mensalão. E ele falou umas 10 vezes do respeito que deve-se ter ao STF. Agora o STF entendeu, emitiu uma súmula vinculante, número 13, dizendo que lá tem a normatização. Aí a lei de Francisco Beltrão, feita em 2007, eu não tenho ela aqui, porque eu nem pensava que ia se tratar sobre isso aqui, ela observou o seguinte naquela a lei do município, que colocou lá que não podia ser de vereador, de secretário, de vice-prefeito, de prefeito, e excepcionava, tirava fora disso aí os caras que eram ocupantes de cargo que tinham sido nomeados através de concurso público. Mas não falou concurso público aonde? Se o objetivo desses era pegar a mulher do Neto, ou não sou concursado, não posso... Mas a mulher do Neto é concursada no Estado. E não fala de ser concursada no Estado, no município ou na União. Então, se o governador ceder ela para o município, ela pode, pelaquela lei que tem em vigor. Só que pelo que eu tive conhecimento, é simplesmente mudar a lei lá e dizer o seguinte, ficar nos termos, o nepotismo que fica igual estabelecido na súmula vinculante 13 do STF. Pronto. Você vai ter que respeitar o que é. Você não pode nomear parentes, que diz lá, sobrinho, cunhado, mulher, irmão, tal, negócio, enfim, até terceiro grau na linha direta ou colateral. Você não pode nomear para cargos, por exemplo, cargo que vai se submeter o funcionário vai ter que, vamos dizer que o Madruga seja indicado para ser chefe de departamento de obras, tá? E é irmão do prefeito. Esse não pode, porque ele vai ter que prestar contas a um secretário, que o secretário é o Adir, que é irmão do prefeito. Ele não pode agora, o Adir como secretário, se é irmão do prefeito, cunhado do prefeito, ele só tem que prestar contas ao prefeito. Aí que se define a que o STF entendeu entre agentes políticos, que os secretários são agentes políticos. É o primeiro escalão. É o problema, que é só secretário. Sim. Tanto é que eu digo assim para a pessoa, sem
dúvida nenhuma de qualquer equívoco, eu respeito o que o STF decidiu. Depois eu vou falar de uma decisão de segunda-feira do Tribunal de Justiça do Paraná. Mas antes, só para estabelecer, a lei de Beltrão ela é tão truncada do jeito que ela foi feita e no entendimento que foi passado pela população, pela mídia. Pela mídia é responsável, que foi dada uma visão equivocada disso, que, por exemplo, para mim um cara digno, honesto, competente, um homem de bem, chamado-se Antônio Pedrão, presidente da Associação Comercial, Industrial e Empresarial de Francisco Beltrão. Esse cara, se perdurar o entendimento de um procedimento equivocado, ele e o seu atual prefeito vão ter que devolver dinheiro para o município, porque o Antônio Pedrão é cunhado da vereadora Atanásia. E isso aí quer dizer que ele é imoral? Quer dizer que é antiético isso aí? Quer dizer que ele é incompetente? Pergunto ao senhor, que ontem, inclusive, estava numa reunião lá, porque eu fiquei sabendo, quando eu estava lá no estabelecimento, eu ouvi o senhor falando, escutei o senhor falando lá da Associação Comercial. O senhor entende que isso aí é nepotismo? Pergunta que eu lhe faço ao senhor. O senhor acha que nomear ele é nepotismo? Eu acho que não. Então, mas aí, doutor, essa questão já foi grande debatida, já foi matéria até vencida, né? Eu quero colocar aqui que respeito também, quanto a DIR, a gente respeita os guardiões maior da lei, que é o STF. Mas precisamos chamar aqui o nosso intervalo, voltamos logo em seguida, não sai daí, estamos falando com o polêmico Dr. Raul Prolo. Iniciamos o segundo bloco no programa do Fato, aqui na TV Beltrão, conversando com o Dr. Raul Prolo. Adir, quem tem que entrevistar o Dr. Raul somos nós, né? Agora o Dr. Raul que nos questiona, né? Mas ele tem a liberdade, né? O senhor tem o conhecimento da lei. Mas ele tem a liberdade. Para isso. Eu pergunto o seguinte, nobres entrevistadores, nós estamos num princípio que eu acredito nacional, vivendo, um princípio democrático de liberdade. Eu sei que vocês estão me entrevistando, mas eu também tenho o direito de poder questionar os jornalistas. Isso aí, doutor. E tem toda a liberdade. Agora chegou a nossa vez de questionar o senhor, doutor. Pois não. O senhor, eu já dizia na introdução, na abertura do programa, que o senhor assessorou 3 administrações. E volto a frisar, Nelson Meurer, João Arruda e Guilmar Lopes. Depois o senhor se afastou e foi advogar fora da atividade pública. Inclusive, o senhor travou grandes brigas judiciais contra várias prefeituras do Sudoeste, principalmente aqui em Francisco Beltrão. A pergunta é, foi mágoa ou foi para promover a justiça para os seus clientes? Primeiro que não foi por mágoa e não foi por nada disso, foi por necessidade. Vamos deixar bem claro, eu sou de família pobre, humilde, não tenho nada contra rico. Eu gosto de dinheiro, mas eu precisava trabalhar. Sim. Eu não fiz isso aí absolutamente por mágoa, ressentimento, coisa nenhuma. Eu não tenho mágoa, ressentimento com ninguém. O que eu precisava era trabalhar para ganhar dinheiro. Eu não tinha ganho. Hoje, eu não preciso trabalhar mais, porque eu recebo do INSS, eu estou aposentado. Mas naquela época, se eu não trabalhava, eu não comia. E eu não ia procurar ninguém. Os caras foram lá no meu escritório sempre. Por quê? Porque havia uma certa referência ao meu nome por ter trabalhado muito em direito administrativo. Sim. Então o pessoal ia me procurar exclusivamente por isso. Eu nunca fui na casa de ninguém. Os caras vinham lá me procurar foram no 10º andar lá do Atleticano, ali na praça, ali, né? Então, não é isso aí, não é por ressentimento, não é porque eu precisava sobreviver. Enfim, eu tenho na época eu tinha 2 mulheres, ou melhor, uma mulher, 2 filhas, e tinha netos já, e depois veio outro, eu precisava comer. E dessas ações que o senhor defendeu, doutor, qual delas que o senhor achou a mais gritante, que o senhor fez assim, não só pensando na questão dos honorários, mas promover a justiça social, que eu sei que acompanha a sua vida profissional de muitos anos, e eu sei que o senhor também divulgou muitas vezes para promover a justiça sem cobrar os seus honorários. Qual dessas? Eu fiz muitas ações nesse tempo aí. Eu, inclusive, fiz muitas ações em que eu fui nomeado como curador especial em problemas, assim, às vezes,
inclusive de ordem tributária, fiscal, muitos problemas, inclusive, assim, na área familiar, de direito de família, e muito disso. E também fiz em problemas assim, de ações públicas, né? Entrei com ações populares, fiz representações, não tem esse negócio, eu acho que vale para todo mundo, a pessoa tem que ter liberdade. Eu não aceito, não concordo que o pessoal, porque isso, porque aquilo, tal negócio. Eu acho que você acredita, você tem um negócio, tenha fé, vai em frente. Agora, doutor Raul, o senhor tem uma matéria aí nova que saiu agora, um fato novo, e que já foi muito discutido. O advogado, quando ele é contratado para trabalhar para o município, ele recebe um salário para isso. E, no entanto, quando ele entra com uma ação, ele, além de receber o salário, ele acaba cobrando os honorários de sucumbência. E agora me parece que tem uma decisão que contraria essa cobrança, doutor Raul. Bom, Andrés, o seguinte, até o ano 2000, Francisco Beltrão, os advogados só recebiam o salário deles. A partir de 2002, mais ou menos, 2003, foi autorizado, inclusive sem ter na época uma lei nesse sentido, que os advogados, além de receber o salário, deixar bem claro isso, além de receber o salário, eles podiam cobrar o tal dos honorários de sucumbência. Do contribuinte executado. O contribuinte executado. O contribuinte devia lá, vamos dizer, R$10.000, 10%, que é o que dá sempre em base disso aí no executivo fiscal, R$1.000 era pago para os advogados. Além da dívida, pagava mais a sucumbência. Aí no ano de 2010, a Câmara aprovou uma lei municipal em que, olha, eu não tenho o número dela aqui, mas enfim, uma lei municipal permitindo que os advogados da prefeitura pudessem cobrar os honorários de sucumbência. Na época, eu alertei o vereador Madruga, alertei o vereador Mauro Prolo, Amir Calegari, que aquela lei estava equivocada. E teve gente aí que disse que eu não entendia muito de direito. Eu acho que eu aprendo todo dia direito, você sabe, né? Você que fez direito, a gente nunca sabe nada, vai aprender todos os dias. Aí passou um determinado tempo de isso aí, está errado. Como passou 2010, ninguém se pronunciava em nada. Em dezembro de 2011, eu fui na capital do estado do Paraná, precisamente na Procuradoria Geral do Estado do Paraná, que fica localizado lá no Centro Cívico. E o Procurador-Geral da Justiça, eu fiz um requerimento ao digno, ilustríssimo procurador, dizendo o seguinte, que eu queria saber se a lei municipal de Francisco Beltrão era constitucional ou inconstitucional. O meu questionamento era só isso. E como o prefeito, eles já recebiam honorários, e se a lei de Beltrão era constitucional ou inconstitucional. Aí o procurador, da época, entrou com uma ação direta de inconstitucionalidade. Ela seguiu o trâmite legal, houve aqui aquele negócio da justiça, que você sabe como é que vai, tá, o negócio vai andando, vai para cá. E segunda-feira agora, 3/12/2012, o órgão especial do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, composto, estou falando a boa parte da plateia, que pessoas que assistem, são leigas. O órgão especial do Tribunal de Justiça do Paraná é composto por 25 senadores e senadoras. São 25. Por unanimidade. Quer dizer, todos os integrantes do órgão especial decidiram que a lei municipal de Francisco Beltrão é inconstitucional. Ou seja, a partir de agora não se pode mais cobrar, ou não receberão mais, não serão mais. O juiz já vai... Não pode, isso já vem determinado. Na sentença. Já vem o quê? Então, a partir de ontem, do dia 2, do dia 3, já não podem cobrar mais. Mesmo os processos que estavam em andamento. Mesmo os processos que estavam em andamento. Todas as decisões que saírem a partir de agora... Do dia 3 não podem mais. Mas tem
vacatio legis, né? Uma lacuna da lei. Uma lacuna da lei, obrigado. Que diz o seguinte, como essa lei foi feita em 2010, do ano 2002 a 2010, esse dinheiro vai ser devolvido ou esse dinheiro vai ficar no prejuízo dos cofres municipais? O que o senhor acha juridicamente? Juridicamente, eu quero ser sincero, eu não sei. Eu não vou aqui, não é a minha, eu não sei o que vai acontecer. Mas essa não é uma decisão que ela vale daqui para frente? Pera, mas sim, mas ela retroage essa decisão, esse entendimento? Esse entendimento, no meu entendimento, é o seguinte, do 2010 até agora, porque antes ela não tinha. Ela declarou a inconstitucionalidade dessa lei desde a época que ela veio, até agora, que não vale daqui para frente. Você entendeu? Mas e quando não existia a lei? Como é que você cobrava? Você vê, é um questionamento interessante. Agora, vocês, como são comunicadores, vocês têm acesso a N profissionais da área, que vocês poderão se informar e, eventualmente, até, não sei se for o caso ou não, de procurar e pedir ao Ministério Público de Francisco Beltrão, que é uma pessoa altamente competente, que tem aqui em Francisco Beltrão, com muito maior conhecimento jurídico do que eu, que poderá responder essa pergunta que eu realmente não sei. Mas, Adir, eu preciso chamar o nosso intervalo e vamos voltar no terceiro bloco, no último, a continuar esse debate, que é importante a gente levar esta informação para os nossos telespectadores. Voltamos logo em seguida, não saiam daí. Estamos falando com o advogado Dr. Raul José Prolo. Iniciamos o terceiro e último bloco no programa Dentro do Fato, aqui na TV Beltrão, conversando com o Dr. Raul José Prolo, ele que é advogado. Dr. Raul, no bloco anterior o senhor tratou aqui da questão do projeto da Câmara que dava o direito ou legalizava a cobrança por parte dos advogados da subincumbência de todas as ações, seja de impostos, contribuição, em qualquer débito que o contribuinte tinha com o município que precisava ser cobrado juridicamente, o consumidor, o munícipe teria que pagar, além da dívida, claro, essa subincumbência para os advogados. Eu sou aqui, senhor testemunha, porque eu apresentei 2 projetos na Câmara contra essa subincumbência e foi o senhor que ajudou a transcrever o projeto. Infelizmente, os 2 foram reprovados e nós usávamos na justificativa, naquele momento, um parecer do ministro Gilmar Mendes. Depois veio um projeto do Executivo e teve, claro, a votação. Como o senhor disse também no bloco anterior, eu, o Almir Calegari e também o Mauro Prolo, seguimos a sua orientação, nós votamos contra esta matéria. A pergunta que eu tenho para fazer para o senhor, doutor, como que esse assunto chegou lá na esfera superior, ou seja, lá no Estado, na Corregedoria do Estado, e não aqui no Ministério Público aqui de Francisco Beltrão? Bom, caro Madruga, eu respondi isso no bloco anterior, dizendo que eu fui lá por conhecer que é uma competência, uma atribuição da Procuradoria-Geral da Justiça quando é para entrar com uma ação direta de inconstitucionalidade. Ela é que tem competência para isso. Então, sabendo desse problema, eu fui lá. Então, eu sabia que ela era como... Pode ser os partidos políticos, podiam ter entrado na época, como que tem representação no Congresso Nacional, que poderiam entrar. Então, eu só entrei. Mas aí, doutor, agora a pergunta é, e esses munícipes que pagaram a subincumbência, eles podem, através de ações judiciais, requisitar, ou seja, pedir o ressarcimento desses valores junto à Prefeitura Municipal? Veja bem, eu entendo que desses 2 anos entre que a lei foi colocada e até a decisão agora do Tribunal de Justiça do Paraná, ele não pode fazer nada. Que essa lei ela tem um efeito ex nunc, então ela vala desde quando ela foi editada, quando ela foi promulgada aqui em Beltrão. De lá até aqui, isso aí não tem nada e ninguém, o contribuinte não vai recuperar nada. Ponto pacífico, isso tem. Porque se ele pagou lá e a justiça entender que deve entrar como verba da fazenda pública,
Essa verba da fazenda pública tem que ser dado para os cofres do município. Então o contribuinte não se preocupa com nada, ele não vai ter nada que ver. Pagou lá, pagou, pronto, não tem mais problema nenhum. Isso aí ele não vai ter. Pegar aquele de volta lá que nem tinha, o Adir há pouco falou, negócio de combustível, lá, mas isso aí não existe. Isso aí é a parte prática, estou falando aqui dentro do que é a parte legal. Mas acredito eu que o questionamento vai ser se naquela vacância, no que nem nós falamos antes, no período, você vai ter que, nesse período eles ficam, inclusive, o dinheiro fica com os advogados. Agora, naquele outro período, eu acho que teria que conversar com pessoas até com maior experiência e com maior conhecimento do que eu nisso aí. Eu tenho, inclusive, um troço assim, interessante para ver, porque isso aí é polêmica e sempre vai criar polêmica. Uma coisa que me chamou a atenção esses dias, você pratica muitas coisas aqui, que eu digo aqui na nossa terra maravilhosa, eu amo essa cidade, vim para cá em 52, e tem uns negócios políticos altamente maquiavélicos aqui. Aquele Nicolau Maquiavel, que em 1513 escreveu uma obra, O Príncipe, que eu recomendo a todo mundo ler. E tem umas coisas assim bem interessantes. Então, às vezes, você faz assim um processo, encaminha um projeto de lei no fim do mandato, terminando o mandato, e estabelece que essa lei, eu trouxe a outra, não trouxe, mas essa aqui eu tenho aqui, que concede 70% de desconto, concede ao contribuinte até o dia 21 de dezembro de 2012 para adesão e incentivo para pagamento em parcela única de qualquer tributo municipal em atraso e da outras providências. Só num pagamento, com vencimento dia 21 de dezembro, não tem mais nada. Você chega lá, pagou, dá 70% de desconto. Mas aí também tem essa incumbência. Aí tem que pagar lá, quando tem uns negócios aqui judiciais, que eu nem vou entrar no mérito, mas também aqui fala que assim, bem como comprovação do recolhimento de custos judiciais, bem, comprovação do benefício, bem como dos honorários advocatícios. Mas vou deixar até essa parte aqui, porque agora isso aí morreu que vai para o vinagre, né? Mas aí você veja bem o seguinte, você dá por 70%. Falei isso com o vereador Madruga. Tu tem um orçamento encaminhado para o ano que vem. Vamos dizer de R$1 milhão para receber em dívida ativa. Está lá no orçamento. Sim. Pode pegar. Eu não sei se é 1 milhão, 2 milhões ou 3 milhões. Esse valor que está no orçamento já é o valor da dívida principal ou da dívida mais total juros? Da dívida. Mais juros? O total da dívida. Você atualiza corrigida? Corrigida ela, você atualiza ela no dia 30 de dezembro. Aí vem lá. Tu tem esse 1 milhão. Tu vai dar 70% de desconto. Dos juros? Não da dívida. Não. Do juro, olha aqui o que diz. Fica sobre a multa moratória, a multa, juros, demora e correção monetária. Mas não o valor da dívida. Não o valor principal. Não é o valor principal. Tá, mas se você deve há 10 anos, R$100, quanto é que vai dar o valor principal? É 100. Agora, se você colocar ali multa moratória, juros e correção monetária, isso aqui, se você pegar de 10 anos atrás... Essa lei, doutor, que o senhor está trazendo à baila aí, o questionamento, essa lei, ela se reporta a dívidas que estão em execução ou dívidas qualquer que ainda dívida. não... Porque agora, com a lei de responsabilidade fiscal, o prefeito é obrigado a mover uma ação de cobrança passado, se não me engano, 2 anos a partir do vencimento. Aqui o seguinte, ó. Para entrega, débito, consenso... Fica concedido desconto de 70% sobre para pagamento de qualquer débito tributário junto ao município. Inclusive aquelas em execução? Inscrito ou não em dívida ativa. Sim, inclusive. Inscrito ou não em dívida ativa. Aí, no caso que está em execução judicial, se o cara apresentou defesa, lá tem que ir lá, renunciar à defesa, cancelar a defesa, desistir do processo e ir lá fazer. Paga as custas no fórum, desiste. O município desiste do processo? Não, a parte. Isso aqui é uma afronta. Ah, porque ele fez a Isso aqui é defesa. uma afronta. Porque ele fez a defesa. Tá? Quer ver? E daí, por conseguinte, o município tem que desistir da ação, se houver acerto. Ele recebe. Tá? Mas, enfim, você fez uma boa pergunta. Então, isso aqui, que nem eu estava te dizendo, de 70 vai ficar devendo 300 mil usa. Aí, agora, até dia 31 de dezembro, vamos dizer,
Quando o prefeito, ano que vem, chegar lá, que ele contava, vamos dizer, para receber 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões de dívida ativa e de inscrito lá, de débito, ele não vai receber nada. Mas o seu questionamento, doutor Raul, Certo. se dá com relação a se proceder um desconto para quitar ou com relação à porcentagem do desconto? O senhor Bom, está questionando. o meu questionamento é o seguinte, que deveria ser dado, vamos dizer o seguinte, eu acho que é muito 70% o percentual, vamos dizer que fosse Então o que o senhor questiona é a porcentagem. a percentagem. E Mas o ato é legal. o ato conceder um desconto para receber sim, uma dívida vencida. Tanto é que tem a lei e é legal. Essa lei aqui é legal, a lei prevê. Mas Não e a se- subincumbência? Agora Eu vamos não dizer. sei se acompanhou, vereador, porque aí tem que ter, para fazer isso aqui, um estudo que devia ter acompanhado a lei da responsabilidade fiscal. Do que é que você vai suprir com esse desconto? Está vendo uma renúncia fiscal? Uma renúncia fiscal. Isso eu não sei se foi encaminhado. Tenho minhas dúvidas, não tenho certeza disso. Mas precisaria encaminhar, para ver se tem. Aí vai esbarar num outro troço interessante. Você sabe que o município de Beltrão esses dias fez um concurso público. Ele fez um concurso público, tá? Sabe que o atual prefeito não vai poder nomear. Porque não vai ter tempo para isso. Não é isso. Também. Calma aí, não é isso. Não é tempo, não. Do controle da despesa. Tem uma lei, uma lei complementar 101/2000 da responsabilidade fiscal e a lei 9.504/97 que proíbe os agentes públicos, que diz o seguinte: são proibidos aos agentes públicos a nomeação de aprovados em concurso público homologados até o início daquele prazo. Então, se não foi feito antes dos 3 meses, o concurso homologado antes dos 3 meses, poderá vir ser questionado porque diz o seguinte: também é nulo de pleno direito o ato que resulte aumento de despesa com pessoal expedido nos 180 dias anteriores ao final do mandato do titular respectivo. 180 dias anteriores ao final do mandato é 3 meses antes. E 3 meses Resumindo, depois. o concurso que houve O no concurso início que do houve mês pode pode agora, ser anulado. o próximo prefeito, se assim o quiser, ou esse poderá anular. Isto posto, eu quero aproveitar um negócio que o ano que vem vai ter uma nova administração no município de Francisco Beltrão, e uma coisa dele. Eu sei que você é muito participativo, você participa muito junto à associação comercial. Eu quero deixar aqui um apelo à Associação Comercial de Francisco Beltrão, quero deixar aqui que se movimente a cidade de Francisco Beltrão em prol de que o município de Francisco Beltrão volte a ser o primeiro na região em retorno de ICMS para o município de Francisco Beltrão. Hoje nós não somos o primeiro, estamos atrás de outro município e nós temos 10 mil habitantes a mais do que outro município. É inadmissível, no meu modo de entender, que nós tendo mais de 10 mil habitantes do que outro município, um polo regional, a associação comercial e os políticos apregoam isso e aquilo e nós deixamos de receber o próximo ano e nesse ano aqui, em termos de ICMS do retorno de Francisco Beltrão, em torno de 1,5 milhão mais ou menos de reais por ano. Isso é uma coisa. Outra coisa que eu pediria que se invoque, que se envolve o povo político. Já foi feito no passado. Tem que ir não adianta ir fulano, beltrano, tal negócio, tem que montar um grupo, montar um entendimento, montar uma equipe, e vai isso até como sugestão ao futuro prefeito, apenas como sugestão, que vão a Brasília, no IBGE, e que se faça de novo uma parte do censo de Francisco Beltrão, para, junto ao Tribunal de Contas da União, estabelecer um percentual maior de 2,6, se eu não me engano, que nós temos hoje, para 2,8 no retorno. Porque não adianta ficar chorando em nhenhenhen aqui, porque diminuiu isso e diminuiu aquilo, se a culpa está em coisas que a gente deixou de buscar, deixou de lutar por isso aí, deixou de ir atrás de votar. Uma época aqui,
e quero fazer aqui a minha homenagem, era o prefeito, o Nelson Meurer, hoje deputado, nós corrimos o município inteiro que nem doido, na época que foi feito o censo de 1990, e por uma questão, se não me falha a memória, senhor Adi, por questão de 202 ou 206 habitantes, nós ficamos em 2,6, senão nós tínhamos vindo para 2,4, da FPM nunca mais recuperava. Então tem que ir atrás disso, isso é buscar receita, isso é buscar, não adianta nós ficar reclamando porque caiu isso, caiu aquilo, uns alegam que é por causa da redução do IPI, um alega por causa disso e aquilo, mas todo mundo diz que nós temos uma carga tributária grande no Brasil. Nós temos, mas nós temos que ir atrás de recursos. Esse FPM, o pessoal diz, mas 0,2% não é nada. Mas vai num bolo Dá grande. um monte, né? Dá um monte. Mas, doutor, antes de mais nada, a todo o povo de Francisco Beltrão, o meu muito obrigado pela sua atenção. Quero desejar a todos um feliz Natal, um feliz 2013. Que seja um ano cheio de prosperidade a toda a população. Que os novos administradores, tanto do Executivo como do Legislativo, sejam felizes e trabalhem para a favor da comunidade, em favor do povo de Francisco Beltrão. Que seja uma administração voltada para todos e não para um só. Se alguém quiser ver o futuro de Francisco Beltrão, vê com esperança. O país inteiro cresceu, mas nós aqui em Francisco Beltrão temos um momento grande no futuro, se nós pensarmos grande. Se nós não pensar pequeno, nós vamos continuar pequeno. Nós temos que pensar grande para vir aqui para Francisco Beltrão. Maiores cursos de técnico, de especialização, cursos superiores, e nós temos um caminho muito grande para caminhar nisso, como já tem aqui a UTFPR, que saiu de uma coisa. Nós temos que acreditar. Beltrão é uma cidade boa para viver. Beltrão é um cidadão, gente. Mas olha bem, acredite, todos precisam ajudar. Todos. Quando eu digo todos, não estou falando em partido político. O partido político meu, que não sou filiado a nenhum, e os que filiado também o são, que o partido político chega a Francisco Beltrão. Boa noite, meu amigo e prezado vereador em termos de mandato Madrão. Muito bom. Obrigado, meu comunicador. Até aproveite e leve essa sugestão que eu passei aqui na próxima reunião da Associação Comercial, que eu acho que eles deveriam, uma campanha, eu não sei se tu te recorda que uma época eram feitas campanhas aqui para emitir nota fiscal. Era dar no sorteio do carro, tinha gente que dizia um carro hoje é 30 pau. Mas tu já imaginou, né? Mas, doutor Raul, infelizmente nós chegamos ao final do nosso programa. Eu quero agradecer a nossa audiência no programa e voltamos na próxima semana. Até lá e fiquem todos com Deus. Ó, o tempo aqui era antes de encerrar.